Olá amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Leandro Sander aqui. Hoje falaremos a respeito do Bitcoin, introduzindo inicialmente a ideia do gráfico diário. Então a gente vai entender o que está acontecendo aqui, lembrando sempre que a gente tem a continuidade daquela grande caixa, né, desse grande retângulo, tá pessoal? Uh, Isso aqui ainda não mudou, ainda continua sendo essa estrutura na nossa opinião. E eu gostaria de trazer para vocês um pouco da ideia que a gente tem. Mas antes de mais nada, eu peço que vocês ajudem ao nosso crescimento aqui no canal, se inscrevam se vocês gostarem do nosso conteúdo e também deixem o like, beleza? A gente também pede que vocês, se tiver uma opinião, escrevam nos comentários, gostariam de que a gente avaliasse com base em algum indicador, deixem nos comentários também que a gente vai fazer a análise conforme os pedidos de vocês, beleza? Então tá. Olha só, entendendo essa ideia de estrutura lateral que vem se formando, eu vou deixar até sem o fundo para que não atrapalhe nossa linha de raciocínio. A gente pode ver as seguintes questões, tá? A gente teve um fundo aqui, a gente teve aquela ideia de perder os fundos mais altos e fazer a armadilha, né? Que a gente já falou algumas vezes em nossas análises, tá? Quando a gente olha volume, a gente tem volumes importantes de fundos, tá? Então a gente tem este volume como uma referência, então eu vou pegar uma seta então como esse volume para referência, esse volume referência e esse volume referência. Uma das coisas que eu quero fazer com que os amigos entendam é que a formação de um candle basicamente é a estrutura de forças em um tempo. Então, por exemplo, dentro deste tempo de diário, ou seja, dentro do gráfico diário, uma barra consiste em um período do dia inteiro. A gente interpreta quem teve mais forças. Então, se a gente fizer um box do pavio aqui, que foi força compradora, tá? Por exemplo, a gente faz uma caixinha aqui, a gente preenche essa caixinha em verde, então preenche toda essa estrutura. Então, isso aqui foi tudo força compradora e o candle ainda fechou branco. Essa foi, olhando esse candle aqui, esse candle a branco, essa foi toda a força compradora, ou seja, da mínima da sombra até o corpo do candle foi comprador e apenas um pedacinho aqui, né, nesse topinho aqui, foi força vendedora. Então esse é o equilíbrio de forças quando se trata desse candle, ok? E é um candle no fundo. Quando a gente olha essa estrutura aqui, a gente vê a mesma coisa. Olha a ideia disso aqui. Isso aqui tem mais ideia de quê? Isso aqui é uma venda? Isso aqui é a ponta compradora. Isso aqui é a ponta vendedora. Quando a gente fala desse primeiro candle, desse grandão aqui, que vocês estão vendo qual é, né? Isso aqui é a ponta vendedora. Quem tem mais força aqui nessa estrutura? É nítido que a maior força vem da ponta compradora. Tá? Tanto é que travaram os preços a partir desse momento. A gente vê que os preços não desenvolvem mais abaixo dessa região, ou seja, tem gente batendo no peito aqui dizendo, ó, daqui para baixo não vai. Então, para que isso consiga acontecer, olha, tem que ter muita força e particularmente com toda essa estrutura de pavio trazendo equilíbrio para os preços, eu não acho que é pouca coisa que vai fazer os preços vir para baixo. Tá? Tanto é que, se vocês acompanhar nossas análises há mais tempo, tanto eu quanto o Gustavo, a gente lá no TradingView já falava assim, ó, galera, é o seguinte, ó, essa zona de preços dificilmente vem abaixo. Dificilmente vem para a região de 20 mil e tudo mais. Pode acontecer? Pode. A força tem que ser muito grande para que esse nível de preço seja rompido, com que esse deslocamento aconteça para os 20 mil. Né? Mas pode sempre acontecer. Tratando de análise, né? A gente só busca entender as possibilidades dentro do desenvolver dos preços. Tá? Sabendo disso, galera, a gente tem essas zonas aqui muito importantes e a gente tem aquela ideia de um joelho de Nápoles, um pivôzinho de reversão nessa estrutura que está em desenvolvimento. Tá? Quando a gente olha gráficos menores, tá? Ou seja, gráficos intradiários, eu vou só apagar os desenhos aqui para ficar melhor, a gente entra dentro do gráfico intradiário e a gente tem uma estrutura que a princípio dá a ideia de fundo duplo, que é essa aqui que a gente já tinha marcado no gráfico diário, ok? Que é inclusive aquela ideia de trap no gráfico semanal, tá? Isso aqui é um fundo duplo. E aí a gente, a partir desse momento, a gente pode iniciar talvez uma contagem de pivô, porém a gente não tem uma estrutura rompida para cima. E a gente está fazendo uma consolidação em triângulo, tá? Então a gente tem uma lateralidade em triângulo. Qual triângulo? Triângulos simétricos, tá? Então isso aqui é um triângulo simétrico, tá?
Então, o que acontece, tá, pessoal? Essa estrutura que a gente está analisando, ela vem fazendo movimentos que aparentemente estão para ser finalizados. Por quê? Porque, primeiramente, ela já está à frente do terço, no caso assim, se a gente partir o triângulo em 3 partes, ela já está no último terço do triângulo, ou seja, ela já está bem na ponta, ela está afunilando muito os preços. Quanto mais tempo os preços ficam se afunilando, mais é a probabilidade deles virem a romper. Maior é a probabilidade, né? Então, a gente interpretando essa estrutura, a gente consegue ter em mente isto, tá? E quando a gente faz uma contagem de ondas, tá? Dentro da estrutura de um triângulo, ou seja, um ABCDE, a gente tem um A aqui, primeiro movimento, um B aqui, um C, um D e um E. A gente já tem uma estrutura de contagem de ondas completa para uma onda corretiva, tá? Então, vou deixar isso aqui em amarelo também para ficar mais fácil para os amigos interpretarem. Então, a gente já tem a estrutura completa em um triângulo, tá? Beleza, Leandro. O que pode vir a acontecer agora? Tá? Bem, a maior probabilidade é que o triângulo ele venha a romper para o lado que ele já está direcionado. Então, por exemplo, se o triângulo simétrico ele vem de um movimento de alta, a maior probabilidade é que ele continue o movimento de alta. Então, se a gente levar isso em consideração, a gente está montando, está estruturando uma posição que pode ser até mesmo chamado de onda 2 dentro de uma onda 1. Então, por exemplo, ó, isso aqui pode ser a correção, uma correção dentro dessa estrutura aqui. Isso aqui sendo uma onda 1, isso aqui sendo uma onda 2, para fazermos uma onda 3, 4, até depois 5 e vir buscar regiões mais altas, tá? O que eu quero expor para os amigos, tá? Essa onda 2 seria nessa região aqui, tá? O que eu quero expor para os amigos sobre a possibilidade de iniciarmos uma onda 3, tá? Dentro de um fractal menor, ou seja, o fractal que é a estrutura que vem após esse triângulo, a gente provavelmente veríamos essa estrutura de preço. O rompimento do triângulo, um pullback no topo rompido, nas regiões de topo ou na linha de tendência de baixa do triângulo, e um movimento de impulso através de um zigue-zague ascendente. Tá? Quais são as projeções para este movimento? Bem, a gente normalmente vai depender muito da onda 2, tá? Então, se romper e fazer o pullback nessa região, por exemplo, rompeu para cá, rompeu aqui, fez um pullback aqui, vocês vão pegar o primeiro movimento, ou seja, o primeiro movimento da onda 1, alternado pela onda 2, e aí vocês vão medir a onda 3 para 161, que é o que normalmente acontece, tá? A onda 4 vocês podem vir em 100% ou em 61.8, que vai dar normalmente na cabeça da onda 1, tá? Então, isso aqui vai variar bastante, tá? E a onda 5 normalmente em 2.618, tá? Então, o que acontece, pessoal? Essa aqui seria uma possível estrutura a ser formada a partir do rompimento para cima deste triângulo, tá? Lembrando que não é assim para uma estrutura dessas romper, porque se a gente for contabilizar, cada quadradinho desse aqui são dias. Então, a gente já está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. A gente vai fechar o 8º dia dentro de um triângulo. Então, é basicamente uma semana. E isso não é tão simples de acontecer, um rompimento. O que a gente vê agora é a tentativa do rompimento desse topinho anterior. E olha como o gráfico ele já sente a dificuldade. Olha como já sentiu a dificuldade de romper esses topos aqui. Eu vou até pegar uma seta. Olha como sentiu dificuldade para romper esses topinhos. Esse topo aqui, olha a dificuldade que teve. Não conseguiu, fez uma barra vendedora agora. Isso dificulta o desenvolvimento dos preços. Então agora para mim aqui não tem jogo, não tem o que fazer. Não tem negócio, não tem trade. O melhor para se fazer para mim é esperar o rompimento de uma estrutura e a partir daí tentar se posicionar para um prazo maior. Tá? Quando a gente olha as possibilidades dentro de um gráfico menor, a gente talvez possa estar vendo o início de uma estrutura pequena para criar essa onda 1, tá, gente? Então, o que pode acontecer, tá? Lembrando, gente, Elliott é onda dentro de onda, então a gente pode estar criando uma possível estrutura assim, tá, pessoal? Tá, olha, se a gente perder essa região, dificilmente a gente vai para cima. Então, a gente pode estar fazendo essa estrutura como essa, por exemplo, ó, 5 ondas aqui, criando a onda 1, e aí em diante tentar fazer um ABC de correção aqui, seria mais ou menos dessa forma que a gente poderia ver a estrutura de preço. Então, um A, um B e um C,
e aí a partir disso daí mais 5 ondas aqui para cima, tá, pessoal? Então seriam algumas das possibilidades, lembrando que isso aqui é apenas uma ideia, tá, do que pode vir a acontecer, tá? Não é isso aqui é certo que vai acontecer. Se a gente ligar as médias móveis, a gente vê que a gente tem média móvel de 200 passando por aqui, vai ser basicamente na cabeça dessa região que foi rompida, a cabeça de um pivô no tempo gráfico menor, e a gente pode sim estar vendo os preços encontrando um suporte aqui agora para tentar fazer uma onda 5, que vai finalizar a onda 1. E aí a partir disso o pullback que a gente quer ver dentro deste gráfico maior, beleza, pessoal? Dentro desse gráfico maior a gente quer ver um pullback. A gente quer ver o pullback nessa região para ter possibilidade de fazer uma estrutura de alta maior, tá? E essa estrutura formada, a gente olhando dentro do gráfico diário, vai ter aqueles alvos clássicos, né? Que é o topo dessa lateralidade, tá, pessoal? A gente tendo conseguido romper, a gente vai ter como alvo essa região aqui, primeiramente, tá? O topo da lateralidade. E aí, dentro de um gráfico semanal, inclusive, a gente vai estar vendo a possibilidade de um alvo para essa trap aqui, tá? Isso aqui é uma trap. A gente vai ver a possibilidade maior da gente estar encontrando, por exemplo, ó, um alvo nessa região aqui de 100. Então, o alvo para essa trap daí vai ser essa região aqui, tá? E também, se a gente considerar o alvo final, né, deste movimento seria o 2, então 2 vezes o movimento projetado para cima. Então a gente tem para alvos para Bitcoin em 41.135 primeiramente, que é o topo da lateralidade. Então a gente poderia descrever isso aqui, se a gente estiver montando uma estrutura de alta, né, como um possível alvo 1, tá? Como um possível alvo 2. Vou deixar em verde também. E aqui em cima um alvo 3, tá, pessoal? Um alvo 3. E o que isso vai fazer com que os preços, para que esses alvos aconteçam, o que precisa acontecer com os preços? Bem, primeiramente continuar se deslocando para cima. De preferência, eles iniciaram um movimento mais limpo, mais fluido. A gente tem um movimento muito trancado aqui. A gente quer ver um movimento limpo, né? Por exemplo, essa estrutura aqui foi uma estrutura limpa de queda. Foi uma venda que não era tão difícil de ser feita. Agora, essa estrutura aqui para uma compra é difícil. Lembrando também que a gente tem a possibilidade, né, de enfrentar grande dificuldade nessa região toda aqui, tá, gente? Então, toda esta região aqui, ó, toda essa região aqui vai ser uma região difícil de ser passada, tá? É aquelas zonas importantes de Fibonacci. Para quem está vendendo, vai tentar se posicionar na ponta vendedora aqui nessa região. E aí, galera, vai ficar difícil, né? Tem muitas pessoas vendo isso aqui como uma possível bandeira de baixa, tá? Lembro os amigos que para mim é a menor possibilidade, mas ela existe, e se ela for acionada, se essa bandeira for acionada, ela tem como alvo, se a gente pegar um movimento alternado, né, ela tem como alvo a região de 100%, 25 mil dólares, e o 61 na região de 20 mil dólares. Então, olhando alvos para baixo, para quem quer ver alvos para baixo, não é o meu caso, eu não interpreto os preços dessa maneira. Eu vejo uma dificuldade maior para os preços estar se deslocando para cá, tá? Os alvos seriam essa região, beleza, galera? Então, os alvos que eu tenho para a estrutura de alta, e caso a gente venha fazer uma estrutura de baixa, na minha opinião, dentro dessa contagem a gente vai estar fazendo uma perna final, né? Então, tipo, ondas de impulso aqui, e uma perna final depois da lateralidade. Provavelmente a gente vai projetar essa amplitude aqui para baixo, caso a gente venha a romper, tá? Então, o máximo que pode acontecer é projetar essa amplitude aqui, né? A parte mais importante do retângulo, que vai ser confluente com essa zona aqui dos 20 mil, tá bom, pessoal? Então, galera, é isso aí. Essa é a nossa análise para o Bitcoin hoje. Ficou um pouco mais longa, mas eu espero ter conseguido contribuir para a leitura dos amigos. Mais uma vez, se tu gostou, curta, compartilhe e considere se inscrever no nosso canal. Muito obrigado, até a próxima.